Amém. Graça e paz. Eu gostaria de, ainda em pé, convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué. Nós vamos ler capítulo 1, do versículo 1 ao 9, que diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde desse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Os irmãos podem se sentar. A ministração de hoje vai falar de desafios que nos levam à vitória. E eu vejo que a nossa igreja, ela tem se disposto a enfrentar desafios. Esse desafio de um ano que nós estamos enfrentando, eu quero até agradecer as pessoas que estiveram aqui desde as 9h30 da manhã, porque eu sei que isso é um desafio. Amém? É um preço que a gente paga para estar se aproximando do nosso Deus, para estar crescendo em graça, crescendo em sabedoria. E o fato de você chegar aqui às 9h30 e sair daqui mais de meio-dia é um desafio. 9 horas, né? 9 horas. Melhor ainda, né? Isso significa o quê? Corações dispostos a pagar preço. E nós vamos falar exatamente disso, porque essa passagem do livro de Josué, só para a gente entender o que estava acontecendo aqui, nós vimos, nesses 40 dias de reflexão que o pastor Wilson postou no site, ele contando um pouco da história de Êxodo. Então, de como Deus, como o povo estava no cativeiro do Egito, e ficaram 40 anos ali sendo humilhados, massacrados, perseguidos, judiados. Então, nós vemos que Deus olha o sofrimento daquele povo, vê o sofrimento daquele povo, levanta Moisés. Moisés vai ali, tira aquele povo do Egito. Eles andam 40 anos pelo deserto. Mas, de repente, quando eles estão ali diante do rio Jordão, para atravessar o Jordão e alcançar a terra prometida, Moisés morre. E a gente vê o quê? Que durante 40 anos aconteceu muita coisa nesse deserto. O povo se rebelou contra a sua liderança, o povo se rebelou contra Deus, então tinha rebeldia, tinha murmuração, tinha medo, tinha insegurança, porque aquele povo não sabia o que ele ia enfrentar. Muitos deles tiveram vontade de voltar para o Egito, voltar à condição de escravo. Por quê? Porque não tinham noção daquilo que eles podiam esperar. Então, o que acontece aqui? A gente vê pela palavra de Deus que toda aquela geração que saiu do Egito, durante esses 40 anos, eles foram morrendo. E nessa fase aqui, está exatamente as pessoas que sobraram, Josué, Calebe e os descendentes dessas pessoas que saíram do Egito. E aconteceu o quê? Que a nação inteira, quando Moisés morreu, a palavra de Deus diz que ela chora durante um mês, o luto de Moisés. Mas eu consigo imaginar
que ali não havia só a dor da perda de Moisés. Havia também um certo desespero e um certo temor. Por quê? Moisés era a pessoa que falava com Deus face a face. Moisés era a pessoa que tinha revelação e direcionamento de Deus para onde o povo deveria ir, quando não iria. Então eu sinto que aquele povo sentiu também medo, insegurança, por quê? O esteio deles tinha morrido. A pessoa que era o referencial de Deus ali, ela estava morta. E agora o que eles iam fazer? Com certeza eles se sentiam perdidos. Por quê? Porque o apoio morreu. Moisés morreu. E a gente vê que era um povo que, apesar de ter caminhado esses 40 anos, eles não conseguiram entender o caráter do Deus que acompanhava. Eles não sabiam que Deus não se apartaria deles até que toda a promessa que ele havia feito para o povo de Deus fosse cumprida. Que aquele povo não estaria sozinho. Mas para que isso pudesse acontecer, Deus precisava trabalhar no coração daquela nação. Para quê? Para mudar a essência, para mudar a identidade, para mudar a visão que eles tinham. Por quê? Porque o que Deus tinha para eles era coisa muito grande. Então a gente vê aquele povo ali, diante do Jordão, sem saber o que fazer. O Jordão cheio, era a época de cheia, a palavra de Deus diz que ele estava transbordando, e ali fazer o quê? E a gente precisa entender que Deus sempre quis se manifestar, sempre quis um povo que fizesse diferença, sempre quis uma nação que fosse referencial para as outras. Só que Deus também sabia que não adiantava Ele tirar o inimigo da terra prometida, colocar aquele povo, o povo dele ali, se eles não mudassem a mente, se eles não mudassem a mentalidade. Então Deus precisava se revelar. Não adiantava tomar posse de uma terra abençoada com mentalidade de escravo. Não adiantava eles entrarem num lugar onde eles teriam tudo do bom e do melhor, se o coração deles era escravo, sendo que eles não sabiam o que fazer com a liberdade deles. E aí Deus faz o quê? Deus levanta Josué. Então essa parte que nós lemos é exatamente esse ponto. Deus levantando Josué, chamando Josué para uma realidade diferente, chamando Josué para encarar uma nova etapa. Aí ele chega e fala para Josué assim: Josué, levanta agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo para a terra que eu dou a vocês. E eu quero que você saiba, Josué, que todo lugar que você puser o seu pé, esse lugar você vai conquistar para você. Eu quero que você saiba, Josué, que desde o deserto desse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Às vezes a gente olha isso aqui e não tem noção da extensão, mas era muita terra, era grande. E eu fico imaginando como é que não estava Josué enquanto ele ouvia isso de Deus. O que não passou pelo coração de Josué, enquanto Deus falava, que a gente leu aqui do versículo 2 até chegar ao versículo 5, que começa as promessas, o que não passou no coração de Josué, quando Deus chega diante dele e lança um desafio desse? Você já parou para pensar se fosse com você? O que eu imagino? O susto que Josué não deve ter levado. Mesmo acompanhando Moisés, que onde Moisés ia, ele ia atrás, mas o referencial era Moisés, era com Moisés que Deus falava, era para Moisés que Deus se revelava. Então, com certeza, o coração dele ficou apreensivo. Quem? Eu? Sou eu que o Senhor quer, Senhor? Eu não vou dar conta, eles não vão me aceitar. Não sou eu que falo com Moisés face a face. E passar o Jordão, como é que eu vou passar o Jordão? Eu não tenho mais Moisés aqui para colocar a mão na água e o mar abrir, como ele fez com o Mar Vermelho. Como é que eu vou passar esse rio transbordando, cheia? Como é que eu vou conquistar Canaã sozinho, sem a direção de Deus, sem Moisés aqui para te ouvir, para buscar? E aí eu vejo também que Deus, sabendo do coração de Josué, ele começa a ministrar. E aí quando a gente começa a ler do versículo 5 em diante, a gente começa a ver um cuidado e um zelo de Deus
para trazer, para ministrar o coração de Josué e trazer a paz que ele precisava, a segurança que ele precisava, para ele poder se posicionar e levar a bom termo tudo aquilo que Deus tinha para o seu povo. E aí Deus começa, a trabalhar no coração dele. Olha, Josué, seja forte. Josué, tenha bom ânimo. Seja corajoso. Eu serei contigo. Ninguém vai te resistir. Eu não vou te abandonar. Eu vou cumprir com vocês todas as promessas que eu fiz. E eu vejo que ali, essa palavra gerou algo de bom no coração de Josué. Mas esse povo aqui, ele tinha duas opções. Ele poderia ficar aquém do Jordão. Deus ele já tinha dado tanta vitória para esse povo. Era um povo numeroso. Aonde eles quisessem ficar, eles poderiam ficar. Então, eles poderiam decidir muito bem não atravessar o Jordão e não ir para o outro lado, como 2,5 tribos fizeram, não passaram. E toda a nação poderia ter ficado ali. Só que eles iam continuar vivendo, eles iam continuar se multiplicando, eles iam continuar com a vidinha deles de sempre, mas eles nunca iam provar o melhor de Deus para a vida deles, que era a terra prometida, amém? Então, o que eles fazem? Eles decidem a enfrentar. E a palavra de Deus diz que quando eles colocam o pé na água, o Jordão se abre, levanta uma barreira. A palavra de Deus diz que os sacerdotes entram, ficam no meio do rio e toda a nação passa a pé enxuto. Olha que coisa linda isso. Passam a pé enxutos, vão para o outro lado, eles vão ter muitas guerras ainda, eles vão ter que desalojar inimigo, eles vão ter batalhas, mas a gente vê a vitória na vida daquele povo. Tiveram alguns contratempos? Sim, mas o livro de Josué é um livro de vitória. O livro de Josué aponta para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. E a promessa de Deus era tanta que com toda aquela multidão conquistando terras, eles ainda deixaram muita coisa por conquistar. Por quê? Porque a promessa de Deus era grande demais. A terra era boa demais. E eles conquistaram e não conseguiram dar conta de conquistar tudo que Deus tinha para eles. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo que esse texto que nós lemos é apenas um vislumbre do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, amém? Nós vimos na palavra do pastor Raimundo, da Fernanda, que Jesus Cristo ele veio para nos libertar da escravidão. Amém? Nos dar uma nova vida, uma nova identidade. Ele mesmo diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E assim como aquele povo, eu vejo que muitas vezes nós, cristãos, recebemos a Jesus e não sabemos o que fazer com isso. Nós estamos diante de 1 milhão de promessas do Senhor e não sabemos o que fazer. Recebemos uma liberdade e não sabemos o que fazer com a nossa liberdade. Por isso que às vezes, mesmo dentro da igreja, mesmo com Jesus no coração, a gente ainda faz muita besteira. Por quê? Porque a gente ainda traz aquela identidade negativa que o mundo nos imprimiu, o inimigo nos imprimiu. Então a gente fica cheio de entraves por causa dos nossos traumas, a gente fica pensando nas coisas onde nós fracassamos, nas derrotas que nós tivemos, nas rejeições que nós sentimos. Nós ficamos presos nas nossas decepções, nas nossas mágoas. E a gente vê que tudo isso tem roubado muita bênção de Deus para as nossas vidas. Porque isso tem também nos impedido de tomar certas decisões que vão fazer diferença na nossa vida. E eu olho para isso aqui e eu entendo que se eu e você, se nós quisermos ter o melhor de Deus para as nossas vidas, nós temos que romper com áreas mortas, com áreas doentes da nossa vida. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus nos desafiando a ir além, a parar, de chorar,
por coisas que já passaram, a parar de ficar se apegando em coisas do passado. E eu vejo como aquele povo chorando um mês por Moisés, eu vejo Deus perguntando para mim e para você, quanto tempo mais você vai ficar se chorando e lamentando o leite derramado, aquilo que passou? Quanto tempo mais você vai ficar? E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Deus, principalmente no verso 2, eu vejo 3 desafios que nós precisamos enfrentar se nós quisermos conquistar o melhor de Deus para as nossas vidas. E o primeiro desafio é quando Deus fala para Josué, levanta agora. Deus está falando para mim e para você nessa manhã, levanta essa cabeça. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei as lutas que você tem enfrentado, eu não sei os demônios que têm se levantado para te afrontar, mas a palavra de Deus para você essa manhã, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Por quê? Porque Moisés é morto. Aquilo que já foi, não tem como você mudar. Não adianta você ficar apegado naquilo, porque isso não vai te trazer nada, pelo contrário, vai roubar as tuas bênçãos. Então, deixa para trás. Para de chorar, para de olhar para trás, para de se lamentar o que deu errado. Para de se lamentar aquilo que você perdeu. Para de ficar com mágoa de Deus porque as coisas não deram certo como você queria. Para de se esquivar de Deus. Amém? Para de tentar se segurar na sua profissão, no seu dinheiro, de ter fé nas pessoas, de esperar das pessoas, de ter fé no visível, no previsível. Para de tentar fugir dos seus medos, de se esconder atrás de desculpa, de se esconder atrás de insegurança. Levanta a cabeça. Conheço pessoas vivendo em Cristo, mas vivendo uma vida miserável, porque não tem coragem e ousadia de enfrentar, de romper com estrutura de mente doente, amarrada no passado. E Deus não quer isso para mim e para você. Eu vou te fazer uma pergunta agora que eu fiz para mim. Vocês não precisam me responder, mas eu quero que vocês respondam para você. Olha para a sua vida agora, do jeito que ela está hoje. E me responda sinceramente. Você acha que o que você vive hoje, por melhor que seja, é tudo que Deus tinha para fazer por você? Não precisa me responder. Eu respondo. A minha vida, a vida que eu vivo hoje, eu creio que não é 1/1000 daquilo que Deus tem para mim. Eu tenho certeza absoluta disso. Sou feliz? Sou sim. Tenho lutas? Muitas. Tenho fé em Deus? Inabalável. Confio nele até debaixo d'água. Mas vivo o melhor que ele tem para a minha vida? Ainda não. Eu sei que eu não vivo. Eu sei que pode ser melhor. Porque é promessa dele. E eu vejo Deus olhando para mim e para você hoje e falando, filho, hoje só eu e você. É eu e você. Esquece quem está do teu lado, esquece agora, nesse momento, único, sou eu e você. Olha para a tua vida. Olha para dentro do teu coração. Olha para a tua história. E veja se você realmente acha que é só isso que eu tenho para você. Porque hoje eu te convido a levantar a cabeça e ir além. Comigo. Amém? E aí sim, aí a gente vai precisar entrar no segundo desafio. E o segundo desafio ainda no verso 2, é passar o Jordão. Deixar o passado, deixar o que está morto, decidir mudar de vida. Passar o Jordão significa sair da tua zona de conforto
enfrentar seus opressores, enfrentar seu medo, conquistar aquilo que é de direito seu, que Jesus conquistou na cruz do Calvário, é se recusar a viver de migalha, é se recusar mendigando coisas, é se posicionar e entender que Deus tem o melhor para nós. Tem um conhecido que ele é muito insatisfeito com o trabalho dele, ele é muito infeliz no trabalho dele. E a gente às vezes pergunta, poxa, mas por que você não muda, né? Não, porque a idade que eu estou, eu não vou conseguir outra coisa, e depois a minha chefe, ela é muito chata, ela não vai querer fazer um acordo comigo, e quando ela souber que eu quero sair, ela não vai deixar, ela vai fazer minha vida um inferno, então eu vou ficando aqui, e eu vou aguentando até o dia que dá. Gente, vai estudar, vai fazer um curso, vai prestar um concurso, não sei, mas existe solução. Eu tive um testemunho dessa semana de uma pessoa que começou a fazer um curso e está feliz da vida, está aqui no nosso meio, porque está mudando de vida, está mudando de mente, está entendendo que em Deus pode ir além, que em Deus pode conquistar mais, em Deus pode romper tudo aquilo que está segurando, todo medo. E a gente precisa dar esse passo, enfrentar. E eu sei que isso é difícil, isso não é fácil, e até por isso que chama desafio, de você colocar o pé na água. Mas nós vemos na palavra de Deus que cada vez que Deus dá uma ordem, um conselho, Ele vem com uma promessa para te respaldar. Quando Deus fala com Josué, olha Josué, passa esse Jordão, é uma ordem que Deus está dando, passa esse Jordão, sai da sua zona de conforto e vai além, enfrenta esse desafio, que é de hora que você está passando nesse Jordão, esse rio te engolir, mas eu quero que você corra esse risco, porque a hora que você chegar lá na frente, você vai entender o que eu tenho para você. E aí é nossa decisão também, e nós temos essa opção, que se você quiser continuar com a vida que você está levando, se você acha que não vale a pena enfrentar desafios, Deus Ele continua te amando do mesmo jeito, você não vai ser fulminado, você vai continuar vivendo, mas você pode deixar de desfrutar de muita coisa boa que Deus tem separado para você. Só que você precisa decidir colocar o pezinho na água, sabe, sem medo. Por quê? Porque Ele fala, olha, passa esse Jordão. E olha o que Ele promete para Josué, olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Você sabe como que Deus era com Moisés? Era face a face. Então Deus Ele nos desafia hoje a dar um passo de fé e enfrentar sim, porque Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar, nós não vamos estar sozinhos, e Ele vai se revelar a nós face a face, porque tudo que Deus quer é isso. Amém? Passar o Jordão também significa mudar estilo de vida, abandonar velhos hábitos, velhos costumes, velhos vícios. Uma vez eu escutei uma pessoa falando que tinha conseguido largar o vício do cigarro. E aí ela chegou para mim e disse assim, sabe como que eu larguei do meu vício? Toda vez que me dava vontade de fumar, eu colocava uma balinha de hortelã na boca. Bom, o resultado é que eu consegui largar o vício do cigarro, só que agora eu peguei o vício da balinha. Mente de escravo. Por quê? Só trocou o vício, só trocou a dependência, só trocou o apoio, só trocou a segurança. Não adianta. Aí quase que eu brinquei com ela. Então agora, para se livrar do vício da bala, acende um cigarro. E até quando vai ficar nisso? Conheci, não é daqui dessa igreja nem de Ribeirão, tá? Não adianta ficar procurando. Não é daqui. Moça gordinha, fortinha, resolve, né, fazer o seu regime, que estava cansada, né, de ser gorda, de se achar feia, horrorosa, o que é um engano absurdo, mas era o que sentia no coração. Tinha dinheiro, foi para um spa, voltou assim, uma teteia.
Quando voltou uma teteia, eu não sei o que aconteceu naquele spa. A bicha virou, quer casar, quer namorar, e aí começou, né? Aí qualquer um servia, e aquela coisa e aquela sensualidade, eu falei assim, meu Deus do céu, trocou de demônio. Largou o espírito de rejeição no spa, trouxe uma pombagira, né? Porque, meu Deus, vamos parar com isso. Meninas de Deus, vamos nos posicionar, vamos esperar o melhor de Deus. Amém? O que Deus fala para nós? Que Ele tem o marido, a esposa. Serve qualquer um? Mesmo sendo cristão? Então vamos esperar o melhor de Deus. E isso fala de botar o pezinho na água também. E esperar o melhor de Deus. Porque eu sei que é difícil. Todo mundo quer uma companhia. Mas não serve qualquer companhia. Amém? Então nós precisamos desses certos costumes que nós temos, certos hábitos. E ficar esperto. Porque não adianta você trocar de vício, não adianta você trocar de demônio, você precisa trocar de mente. Amém? Mente de escravo por mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, você consegue conquistar o que é melhor para a tua vida. Porque você não vai se contentar com o bom, sabendo que você tem o ótimo. Ah, Rosana, isso é ganância? Não, não é ganância. Se Deus tem o melhor para mim, por que eu não vou usufruir do melhor de Deus para mim? Estava no coração dele isso para a minha vida. Amém? Mas passar o Jordão também, só falando, né, do desafio, né, quando Deus dá o conselho, né, de que você precisa abandonar os velhos vícios, Ele dá um conselho, olha, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é um conselho. Olha, fique atento naquilo que eu tenho para você, não se desvia, não se contenta com menos daquilo que eu tenho para você, porque qual é a promessa? Que você será bem-sucedido por onde quer que você andar. Isso está no versículo 7. Então Deus, Ele te dá o conselho, Ele te dá a ordem, mas Ele te dá o respaldo. Vai ter luta? Claro que vai, mas vai ter a vitória. Amém? Passar o Jordão também fala de ir além com Deus. E isso para mim é o principal, é a gente sentir no coração o desejo de querer mais intimidade com Deus, estar realmente face a face com Deus, de manter o foco, de não se desviar. E o exemplo que eu posso te dar para alcançar isso é a tua devocional. Você separar um tempo com Deus todos os dias para ser você e Ele. E nesse tempo você vai ler a palavra de Deus, você vai orar, você vai conversar com o Senhor, você vai abrir o teu coração, você vai receber o conselho, você vai ter o seu tempo com Deus. O resultado disso para a tua vida é um espírito mais afinado com Jesus. É você conseguir discernir a voz do Senhor no seu ouvido, no seu coração, discernir o coração de Deus. E eu sei que não é fácil. Por quê? Porque a nossa vida é uma loucura. Corre, corre. A gente não para o dia inteiro. Quando você chega de noite na tua casa, você cai na tua cama, você desmonta, porque você está exausto. Você começa a ler a Bíblia, as letrinhas começam a pular uma em cima da outra. Você já não consegue entender o que você está lendo. Mas é um desafio que a gente precisa romper. Eu consegui romper isso começando a acordar meia hora mais cedo. Aí foi tão gostoso que meia hora já era pouco, eu peguei mais 1 hora. E aí durante um tempo, 1 hora, aquela coisa gostosa, de repente 1 hora já era pouco, 1h30. Hoje a gente acorda 5h30 da manhã para fazer a nossa devocional, e é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Por quê? 5h30 da manhã, telefone não toca, campainha não toca, ninguém te chama, é você e Deus. E o resultado disso para a nossa vida, apesar de ter que acordar 5h30 da manhã, mas o desafio, a recompensa disso é a gente ter afinidade com Deus.
Quando Deus fala ali no versículo 8, ali com Josué, ele fala assim, olha, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. O que é meditar nele dia e noite? É você conhecer a Deus profundamente, porque é isso que Deus quer. E a promessa que Ele dá, então farás prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Por que eu vou ser bem-sucedido? Porque eu sou íntima de Deus, eu escuto a voz de Deus. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que eu não devo fazer, eu sei o caminho que eu tenho que seguir, o caminho que eu não tenho, a decisão que eu tenho que tomar, o sim que eu tenho que dar, o não que eu tenho que falar. Por quê? Porque você está afinado. Você está aprendendo a discernir a voz de Deus, falando, filha, olha, esse é o caminho, vai por aqui. Filha, não entra por aí não que você vai se dar mal. Filha, não faz isso. Filha, deixa para depois. Espera. Mas você vai ter paz. Por quê? Porque você ouviu a voz do mestre. Amém? A voz do teu pai. A voz daquele amigão que está ali com você. Amém? Passar o Jordão também fala de fé, de confiança, de que você vai botar o pé no Jordão e ele vai abrir. Versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo. Sou contigo. Eu sou contigo. Amém? Eu sou contigo por onde quer que andares. Por onde você for, eu vou estar com você. E eu sei que isso é um desafio. Até porque quando nós chegamos nesse ponto, a gente já está no terceiro desafio de Deus, que é entender que é eu e esse povo que tenho que passar pelo Jordão. Existem pessoas que dependem de nós não somos sós no mundo. Você não é sozinho no mundo. Você tem pessoas que dependem de você. Vocês têm pessoas para quem você precisa ser referencial. E isso é o seu cônjuge, teus filhos, teus irmãos, teus amigos, até os estranhos. Que foi o que a Fernanda falou, teu testemunho. As pessoas olharem para você e ver algo diferente. E Jesus, Ele tem nos desafiado a passar os nossos Jordões. E eu não sei qual o Jordão que você enfrenta. Mas você precisa passar todos eles. Sabe por quê? Porque não adianta Deus te dar uma vida nova se você não consegue se desligar da velha. Não vai adiantar Deus te libertar se você não souber o que fazer com a tua liberdade. Amém? Não vai adiantar Deus querer te colocar numa terra prometida se nessa terra você quiser levar para ela velhos hábitos, pecados, vícios. Querer entrar nessa terra prometida com o coração cheio de mágoa, com falta de perdão, com desânimo, medo, igual aquele povo lá do deserto. O que a gente precisa é se posicionar e buscar ser um ser humano melhor a cada dia. Pais e mães melhores. Eu sei que tem pais maravilhosos aqui, muitos, mas tem hora que a gente precisa parar e entender que às vezes a gente se desdobra em 1000 para ser o melhor pai do mundo, mas a gente esquece o essencial. Esquece que muito mais importante do que um tênis de marca que você pode comprar para o teu filho com o fruto do seu excesso de trabalho, mais importante que isso é a marca que você vai deixar no coração dele, do teu referencial, do teu amor, do quanto você o ama, do quanto ele é especial para você. Essa marca que você imprime no coração não se desgasta com o tempo. E ele vai levar para a vida toda. Às vezes é com os nossos cônjuges. Procurar ser cônjuges melhor. Porque não adianta você se desdobrar em 1000 para dar um conforto enorme para a tua esposa, sendo que você não tem tempo de qualidade com ela, você não consegue, ou com ele, não consegue ouvir o coração, saber o que está se passando ali dentro. Existem casais que são verdadeiramente dois estranhos dentro de casa. Um não sabe o que se passa no coração do outro, não sabe o que dói no outro, não sabe o medo do outro, não sabe a insegurança do outro, não consegue ajudar o outro. Por quê? Porque eles estão correndo tanto para conseguir coisas
que eles estão deixando o essencial, que é o relacionamento deles, o conhecer o coração, de lado. E isso é o mais importante. Ser um só. Amém? E isso se aplica com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos funcionários, com os nossos patrões. Sabe, a gente precisa aprender a valorizar mais o ser humano. Então essas coisas são desafios que a gente precisa vencer na nossa vida. Por quê? Porque na nossa correria a gente só consegue olhar para nós mesmos. Mas no terceiro desafio eu preciso entender que eu não sou sozinha, é eu e esse povo. As pessoas lá de fora, que com certeza Jesus vai fazer cruzar o meu caminho e eu preciso ser referencial de Deus na vida delas. Ser um servo melhor, mais atento, né, mais posicionado, mais responsável, mais aliançado com as coisas de Deus, mais obediente. Porque às vezes Deus fala, faz isso e a gente não faz. E a palavra de Deus fala que é melhor a gente obedecer do que? Deus não quer sacrifício nosso, não. Deus quer obediência. Amém? Só que para isso, a gente precisa querer. A gente precisa se posicionar. A gente precisa decidir pagar o preço e pôr o pé no Jordão, confiando que Ele vai abrir. Amém? Se você tem áreas na sua vida que precisam romper, eu te convido a vir aqui à frente.